E no dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Por isso, o Ressoar reuniu uma equipe de primeira linha, viu? Quando o assunto é conservação do meio ambiente. O Ressoar aproveita o Dia do Meio Ambiente para trazer uma reflexão muito importante de questões que estão sendo discutidas no Brasil e no mundo. O novo Código Florestal, a Rio+20. Será que nas ruas as pessoas sabem o que significam esses eventos e a real importância para o dia a dia da sociedade? Você sabe o que é a Rio+20? Não. Não, isso daí não. Não. Não? A Rio+20 vai ser um congresso, algo assim que vai ocorrer. Já ouvi falar, mas sinceramente não estou inteirada. Da Rio+20. Rio+20, no momento, não. E você sabe o que é a Rio+20? Se você me respondeu, eu vou saber. A Rio+20 é uma reunião entre os países que existe no Rio de Janeiro, vai ser no Rio de Janeiro e começou aqui, né? Sobre a ecologia no mundo, sobre a reciclagem, sobre o que nós podemos fazer com o nosso lixo, sobre o reaproveitamento dos materiais, das matérias que nós mesmos produzimos. E o Código Florestal, as mudanças dele? Não sei. Não, eu não conheço. Também não conheço. Código da Floresta? Não. Não ouvi ainda. E o novo Código Florestal? Também não. 90% eu sou a favor, porque é um grande negócio, né, para a sociedade. Também não. Não? Não, eu entendo mais de cozinha essa parte aí. O Código Florestal é uma coisa interessante, porque o nosso país não tem uma política de Código Florestal, porque os governantes, cada um puxa uma parte para si. E é muito individualismo no Congresso. A política nossa brasileira é muito instável nessa questão. Eles não têm uma política real de ambientalismo do Código Florestal. Aqui se desmata para plantar, enquanto tem um monte de terras que nós podemos aproveitar para fazer o plantio e ser o celeiro do mundo. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Este dia foi estabelecido pela Assembleia Geral da ONU em 1972, marcando a abertura da Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano. 40 anos depois, o meio ambiente sofre com vários problemas, como aquecimento global, aumento da poluição, consumo excessivo dos recursos naturais, desmatamentos, qualidade da água cada vez mais comprometida, entre outros. Com tantos abusos cometidos pelas pessoas, empresas e governos em relação ao meio ambiente, uma série de instituições se formaram e lutam por meio de manifestações, ações de conscientização e até com interferências diretas com o objetivo de defender o meio ambiente. Será que é possível aliar desenvolvimento e preservação? Em busca desta e outras respostas, o Ressoar foi conversar com especialistas e saber o que eles pensam. O consultor administrador de empresas e advogado Fábio Feldman. Um dos fundadores do SOS Mata Atlântica, Feldman atuou como secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo entre 1995 e 1998. O coordenador de parcerias estratégicas da WWF Brasil, Samuel Barreto. A organização internacional WWF atua desde 1971 no Brasil e desenvolve atividades de apoio à pesquisa, educação ambiental e elaboração de políticas públicas na área ambiental em parceria com outras ONGs. O diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani. Criada na década de 80, a SOS Mata Atlântica tem como meta a defesa da biodiversidade por meio de ações de educação e conhecimento da Mata Atlântica e dos ecossistemas que estão sob sua influência. Marcelo Furtado, diretor executivo do Greenpeace. A organização internacional Greenpeace atua oficialmente no Brasil desde 1992 e desenvolve campanhas e ações onde chama a atenção para questões como o desmatamento ilegal e a promoção de fontes renováveis de energia. Eu acho que o mundo mudou. Quer dizer, nós temos aí hoje uma discussão da chamada economia verde, que muda radicalmente a premissa. A premissa é de que um país que tem biodiversidade, água doce, pode se transformar numa potência ambiental. Mas, infelizmente, nós não conseguimos ainda mudar a mentalidade, especialmente dos governantes e parte do empresariado, que ainda tem uma visão de século XX. Há uma previsão de que até 2030, 3 bilhões de pessoas sejam incorporadas na chamada classe média. Ora, se 3 bilhões de pessoas quiserem consumir automóvel
ter padrão de consumo que nós temos, classe média, quer dizer, sem mudanças, nós estamos condenando o planeta, a gente mesmo e as futuras gerações, a um caos ambiental. Considerar os recursos naturais, hoje já consumimos mais da metade daquilo que o planeta tem capacidade de repor, fora o aquecimento do planeta. Nessa rota não tem solução, então é preciso inverter esse cenário, considerar os recursos naturais como parte importante do desenvolvimento, promovendo inclusão social, qualidade de vida e aí sim um desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento sustentável. O que eu vejo hoje, como geógrafo também, eu não tenho aquela coisa de que o mundo crescendo vai se diminuir. Os recursos estão aí no limite, mas acho que hoje nós temos a reciclagem como uma coisa muito importante. Reciclar hoje é muito mais eficiente do que você buscar na natureza. Hoje, por exemplo, a energia você conserva muito mais. Uma lâmpada de LED hoje é capaz de fazer coisa que 100 lâmpadas não fazem. Então, acho que o mundo vai se adaptando. A tecnologia está aí para isso. E eu acho que há uma tendência, mesmo com esse aumento da população, nós temos condições de usar melhor os recursos naturais. Na visão do Greenpeace, é possível conciliar a conservação e o desenvolvimento? Olha, não é nem na visão do Greenpeace, né? Eu acho que o mundo tem milhares de exemplos de que isso é possível. A gente pode citar um exemplo brasileiro. Vamos pegar a energia eólica. Em 2006, quando a gente começou a discussão de energia eólica no Brasil, tinha muito pouco disso aqui. Não tinha uma frente parlamentar pela energia eólica, não tinha uma comissão de energias renováveis, não tinha a presença das empresas que trabalham no setor eólico no mundo todo aqui no Brasil, e hoje existe. Hoje, energia eólica já é uma parte significativa da matriz elétrica brasileira e hoje energia eólica é um assunto de primeira importância para o futuro do país. Então, o Greenpeace quer ver o desenvolvimento econômico do país, nós queremos ver prosperidade da sociedade brasileira. O que a gente não quer ver é destruição ambiental, é falta de justiça e é impunidade. E o Código Florestal, que foi exaustivamente discutido entre ambientalistas e ruralistas. Depois de ser parcialmente aprovado, com 12 vetos e 32 alterações, ainda gera muita polêmica e discordância. O Código Florestal brasileiro data de 1965. Nos últimos anos começou a se articular uma mudança deste código, por se considerar que ele não se aplicava mais às novas condições do país e às configurações das questões ambientais do planeta. Depois de meses de discussão e idas e voltas do projeto na Câmara dos Deputados e Senado, o novo código foi votado e aprovado sobre manifestações contrárias de vários setores da sociedade. Isto gerou um grande movimento que pedia à presidente Dilma que vetasse o novo Código Florestal brasileiro. Finalmente, no último dia 25 de maio, a presidente Dilma Rousseff vetou 12 itens do Código Florestal e fez 32 modificações no texto aprovado pela Câmara dos Deputados no fim de abril. Eu acho que o conflito ideológico no Brasil hoje é século XXI versus século XX e XIX. A discussão do Código Florestal demonstra claramente isso. O correto é ter uma legislação por bioma. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma norma para um país do tamanho, uma norma única para um país do tamanho do Brasil é um equívoco. O problema é que a discussão se fez de tal modo que se queria acabar com essa norma. Quer dizer, sem Código Florestal, com exceção da Mata Atlântica, todos os biomas brasileiros estariam desprotegidos. Eu acredito que, virando essa página, acho que o Brasil tem que discutir sobre o outro enfoque, que é como nós vamos criar novos instrumentos para implementar a lei, para garantir que esta lei, o Código Florestal, definitivamente ele pegue. Vulnerabiliza completamente, inclusive o WWF participa do movimento e o que a gente está procurando é inclusive promovendo, ajudando uma campanha chamada Veta Dilma. E é fundamental isso, porque a proposição que está sendo feita desestrutura completamente uma das leis mais importantes para o país. Basta dizer que todos esses acidentes que têm acontecido de chuvas, deslizamento, mortes, parte desse processo pode ficar ainda mais vulnerável, onde você acaba ou reduz as áreas de preservação permanente, permitindo a ocupação dessas áreas que são áreas importantes para a conservação. E nos últimos anos nós temos acompanhado quantos acidentes têm acontecido, quantas mortes têm ocorrido no país e a mudança desse código pode inclusive intensificar esse tipo de fenômeno. Conservar a floresta é fundamental para ajudar o próprio produtor na questão da estabilidade do solo, conservação do solo e até mesmo conservação da água.
alterar o Código Florestal como ele está sendo proposto é um crime, não só em relação às leis ambientais, como um crime para toda a população brasileira, na medida que o país ainda tem um grande patrimônio, então patrimônio ambiental, é preciso proteger esse patrimônio e, claro, compatibilizando essa conservação com o desenvolvimento, com a inclusão social. O pior momento para a história do Brasil. Quem já teve a Eco 92 como um grande momento, aliás, tudo que se tem no planeta hoje do ponto de vista de avanços, né, do ponto de vista socioambiental, né? Por exemplo, quando nós definimos o que era a sustentabilidade, quando se definiu o que era a questão da biodiversidade, a importância disso para nós, do clima, tudo isso foi no Brasil. E 20 anos depois nós estamos entrando pela porta dos fundos de forma covarde, como quem aprovou uma lei que tira esses ganhos que foram feitos há 20 anos atrás para dar anistia para um grupo que não cumpriu a lei, né? O Brasil consegue agora, no pleno século XXI, trazer uma agricultura do século XVII, porque vai concentrar terras como nunca se concentrou. Nós temos hoje mais de 80% das terras na mão de poucas pessoas que continuam convertendo florestas e ainda vão ganhar uma anistia. Então, tudo que foi combinado, tudo que foi acordado e depois assinado através das convenções internacionais, como a Convenção de Clima, de Biodiversidade, o Brasil rasga com esse negócio. Então, nós vamos ter que, talvez, nessa grande conferência, que está um pouco esvaziada por conta da crise mundial, mas eu acho que é na crise que a gente vira o jogo, denunciar o Brasil. Eu acho que como organização não governamental, como movimentos sociais, nós vamos dizer, olha, o Brasil está fazendo um péssimo papel. Como denunciamos essa questão de tirar a proteção dos rios, da biodiversidade, quando nós denunciamos a questão da função social da terra, de não ter mais as reservas legais. Então, tudo isso nós estamos trazendo agora. A novela do Código Florestal é um exemplo de um capítulo triste na história brasileira, aonde não só a gente está destruindo um legado brasileiro que foi construído nos últimos 20, 30 anos, mas pior, a sinalização que a gente está dando é que o governo brasileiro e o setor do agronegócio apostam no Brasil do passado e não no Brasil do futuro. Então, quando você olha até a maneira como foi feito o processo, quer dizer, a presidenta Dilma vem numa sexta-feira, conversa com a ministra Isabela e os outros ministros, fazem uma conferência de imprensa. E nesta conferência de imprensa já não são muito claros no que seria proposto, mas deram uma certa visão de que a ideia era fazer uma correção de curso e colocar o Brasil num trilho inicialmente novo de inovação, de mudança de paradigma, de olhar a questão de desenvolvimento sem desmatamento. Mas na segunda-feira, quando a gente olha as ações concretas publicadas no Diário Oficial, a gente vê que estamos muito longe disso. E, ironicamente, ficaram descontentes tanto os ambientalistas, porque não tem o que é mais importante para a gente, que é parar o desmatamento e olhar as florestas brasileiras como parte de um patrimônio importantíssimo para a nossa sobrevivência, como desagradou também o agronegócio, que queria tudo, não queria que nada fosse mexido, achando que o agronegócio poderia, isoladamente, tomar conta sobre o futuro do Brasil. Essa floresta que nós estamos falando, que seja a floresta amazônica, ou Mata Atlântica, ou Cerrado, ela tem um papel importante no Brasil. Por exemplo, a floresta amazônica é a nossa caixa d'água. É da floresta amazônica que vem água para a agricultura, água para as hidrelétricas, águas para os grandes centros urbanos. Não tem vida no Brasil sem floresta em pé. Então, a gente não devia estar aqui discutindo por que a floresta precisa ficar em pé. A gente devia estar discutindo como. Olhando quais são os investimentos que a gente precisa fazer para manter a floresta em pé e olhando qual é o novo papel do agronegócio brasileiro, porque queremos produção de alimentos, queremos que o agronegócio tenha um papel na economia brasileira, mas é sem desmatar e sem acabar com a biodiversidade e sem a violência e sem o trabalho escravo. Eu acho que você sempre pode melhorar as coisas. Portanto, dizer que não pode mexer não é o caso. Mas quando você mexe, você tem que mexer para melhor. Como é possível que a maior parte dos municípios brasileiros não tenham aterro sanitário, não tenham coleta seletiva? E essa lei, na minha opinião, ela define um processo, ela define um calendário e eu espero que ela seja implementada. Em relação ao setor empresarial, eu acho importante falar de logística reversa, porque daí você caminha na direção do que a gente chama de economia circular. Quando você projetar, desenhar os bens e serviços, você já tem que fazer de modo que depois do uso eles voltem para
o ciclo de produção. Inclusive em pesquisas que o WWF realizou em parceria com o IBOP, a gente percebe ao longo dos anos, principalmente desses últimos 20 anos, que tem acontecido sim um aumento da consciência. No entanto, esse aumento da consciência ainda não se traduz na mudança de comportamento, que esse eu acho que é o passo fundamental, o consumo responsável, o consumo para a sustentabilidade. Tem uma mudança, mas é preciso avançar, principalmente onde cada um perceba que a escolha que ele faz no seu dia a dia traz impactos para o meio ambiente. Esse é o grande passo em relação à educação, à mudança de comportamento que a gente precisa migrar daqui para frente. E o grande desafio do Brasil para o futuro é entender que o mundo tem que parar de poluir. E neste movimento que a gente está virando da sexta economia, nós também estamos pulando de quarto maior emissor do mundo para o terceiro lugar. E isso não combina com prosperidade e com futuro. Parece uma atitude bastante simples. Jogar o lixo no lugar certo. Mas infelizmente é um gesto que muitas pessoas ainda não fazem. Por isso, a importância de um trabalho de educação ambiental. Olha, é muito importante que existam pessoas como essas que você viu aí, que com as suas instituições lutam por um dos nossos mais preciosos bens. Entra lá no nosso site ressoar.org.br para você encontrar muitas informações sobre como anda a natureza no canal de dicas sobre meio ambiente.